São muitos os registros de avistamentos de OVNIs no nosso passado, mas muitas vezes esses casos não são levados a sério pela comunidade científica. Mas você sabia que a NASA acredita nesses avistamentos? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aonde você estiver. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Richard Stothers foi um astrônomo e cientista planetário do Instituto Goddard para Estudos Espaciais com PhD em Harvard. Ele contribuiu para a compreensão moderna da origem e evolução das estrelas e, posteriormente, para a ciência do clima. Seu trabalho sobre o clima foi marcante, principalmente quando examinava textos antigos. E foram nesses textos que ele se deparou com relatos antigos de objetos voadores não identificados e os mitos das serpentes gigantes. Richard descobriu que um pequeno número de casos era incrivelmente desconcertante e que faziam parte de um fenômeno que existe por séculos e em diferentes culturas. Em 2007, Richard, que faleceu em 2011, publicou um artigo com os 5 avistamentos antigos de OVNIs que ele considerou sem explicação. E esses casos foram chancelados pela NASA, que até mesmo disponibilizou em seu site o documento na íntegra. Os 5 casos são esses. O historiador Josephus escreveu por volta do ano de 65 sobre um avistamento fantástico sobre a Judéia. No dia 21 do mês de Artemísio, apareceu um fenômeno milagroso que ultrapassa a crença. O que vou relatar, imagino, se considera uma fábula se não fosse por relatos de testemunhas e as seguintes calamidades que merecem ser notadas. Antes do pôr do sol, em todas as partes do país, carruagens foram observadas no céu, com batalhões armados pelas nuvens e abarcando as cidades. Segundo Richard, Josephus provavelmente foi testemunha deste evento, apesar de que tenha reforçado sua crença com o apoio de outras testemunhas. A descrição não parece corresponder a qualquer fenômeno natural. Plutarco escreveu a respeito de um avistamento presenciado por milhares de pessoas. No ano 75 a.C., o exército romano estava se movendo para enfrentar as forças do rei Mitridates VI, na região onde é hoje a Turquia. Sem mudança climática aparente, mas repentinamente, o céu se abriu e um enorme corpo com forma de chamas se viu cair entre os exércitos. Sua forma era mais como a de uma jarra de vinho e a cor era como prata fundida. Ambas as partes admiravam a vista e se separaram. Esta maravilha ocorreu em Frígia, num lugar chamado Otriae. Richard diz que os meteoritos recém-caídos são de cor negra, não de cor de prata fundida, o que sugere que não se tratava de um corpo celeste. Também Plutarco não mencionou nada sobre o impacto dessa rocha. Ainda segundo Richard, o objeto deve ter medido mais de 10 metros de diâmetro, já que se determinou que facilmente estava a uma distância maior do que a metade do alcance de um tiro de arco. Se ele tivesse caído no solo, um meteoro de tal tamanho, sem dúvida, haveria se transformado num objeto de culto em Frígia, com sua grande tradição de culto aos meteoritos. E mais tarde, registros históricos sobre o meteorito em Frígia não falam nada quanto a este respeito. Muitos avistamentos se registraram durante e depois da Segunda Guerra Púnica, que ocorreu entre 218 e 201 a.C., nas listas de prodígios de Lívio. As listas foram publicadas pelo Pontífice Máximo de Roma. Para Richard, esta fonte é confiável e precisa,
porque consome tempo e procedimentos obrigatórios aprofundados pelas autoridades romanas para a investigação das alegações antes de que sejam registradas. Em Roma, no inverno de 218 a.C., um espetáculo de OVNI brilhava no céu. Em 217 a.C., em Arpe, foram observados escudos redondos no céu. Em 173 a.C., em Lanúvio, ocorreu que se viu um espetáculo de uma grande esquadra no céu. Não é provável que as formações de nuvens sugeridas teriam sido confundidas com OVNIs, já que formações de nuvens são muito familiares. Estes avistamentos também não são um efeito do Sol, porque esses efeitos são geralmente sóis duplos ou triplos. Nos relatos de OVNIs modernos, é comum ouvir dizer que havia fibras vidrosas ou uma substância branca deixada pelo OVNI, conhecida como cabelo de anjo. Os relatos antigos também incluem o cabelo de anjo. No ano 196, o historiador Cassius Dio descreveu uma chuva fina, parecida com a prata, descendo do céu sobre o fórum de Augusto. Cassius escreveu: "É verdade, não vi quando estava caindo, mas notei quando já havia caído e por meio dela coloquei algumas moedas de bronze com prata. Conservaram o mesmo aspecto por 3 dias, mas no 4º dia toda a substância sobre elas havia desaparecido." Outras chuvas de giz foram reportadas em Cales no ano 214 a.C. e em Roma em 98 a.C. O Papa Pio I foi provavelmente a única testemunha deste avistamento de OVNI em Via Campana, Itália, por volta do ano de 150. Num dia ensolarado, uma besta como uma peça de cerâmica, como uns 10 pés de tamanho, de cores na parte superior e disparando raios ardentes, aterrissou numa nuvem de pó, acompanhado por uma donzela vestida de branco. No final do seu estudo, Richard Stotters concluiu que muitos dos avistamentos registrados no passado podem sim ser explicados como fenômenos naturais, mas que uma pequena parte, incrustada na nossa história, permanece sem solução. Qualquer teoria viável deve-se levar em conta a extraordinária persistência e consistência dos fenômenos durante muitos séculos. E você, acredita que avistamentos de OVNIs no passado podem ser o registro de seres de outros planetas aqui na Terra? Deixe sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.